Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e vou pedir para continuar em pé, porque nós já vamos então para a leitura da palavra, daquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração na manhã de hoje. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos hoje ler os últimos versículos de Atos 2. Nós vamos ler do versículo 41 ao versículo 47. Amém? Atos 2, do versículo 41 ao versículo 47. E apenas antes da gente começar a leitura, só contextualizando, nós vemos aqui nos trechos anteriores, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, ali no dia de Pentecoste, e que isso então desencadeou a pregação de Pedro à multidão que estava ali. E aqui nós estamos então lendo o finalzinho, a consequência da pregação de Pedro. E está ali então, em Atos 2, a partir do versículo 41, diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Te louvar e agradecer. E nós queremos Te louvar e agradecer pela Tua palavra. Nós queremos Te louvar e agradecer, Senhor, porque esta é a Tua palavra. E queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações. Te pedir, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a ministrar a cada um de nós, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito, Pai. E que em nome de Jesus, a semente a ser lançada nessa manhã, possa, Senhor, encontrar terra fértil, possa, Senhor, germinar, dar frutos e que esses frutos permaneçam para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. E aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós nessa manhã tem a ver com aquilo que o Senhor, então, em continuidade à história de Atos, o Senhor, Ele tem ministrado a nós a partir do livro de Atos, assim como Ele tem ministrado também a partir da carta de Tiago. E aqui o Senhor, continuando, o Senhor tem usado para nós, tem nos dado a instrução de estudarmos o livro de Atos. Obrigado, Ronaldo. Para que nós possamos entender, aprender sobre a igreja. E hoje em dia, queridos, existem muitas igrejas. Existem muitos formatos de igreja. Existem muitas coisas que têm sido feitas de uma forma geral com o nome igreja. Mas o que é a igreja? E essa semana eu estava até contando para o Ri que no meu primeiro ano de faculdade, eu já estava na igreja, mas ainda estava curtindo algumas coisas por aí, né? Eu já namorava com a Gra, não me entendam mal, mas eu
ainda estava no processo. E na faculdade, nós recebemos o convite para ir numa conferência de filosofia na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Eu estudei no campus aqui do Tamboré. E eu com os meus amigos, a gente falou assim, é uma chance de beber. Vamos lá, né? Porque lá tem os barzinhos perto, né? Aqui não tinha nada. E nós fomos. E a gente chegou ali, no começo, a primeira palestra, haviam algumas pessoas sentadas ali naquele palco, e um vira para o outro e fala assim, porque o que é uma cadeira? O que define a cadeira? São suas 4 pernas? Mas se tiver 2 ou 3, continua sendo uma cadeira? E o que é um leão? O que define o leão? É a sua juba? Mas se a gente cortar a juba do leão, ele vai deixar de ser leão? E aí, quando a gente estava naquela conversa, eu virei para o pessoal e falei assim, bora. Esse papo aqui está muito alto para a gente aqui, a gente está precisando dar uma calibrada, né? Mas brincadeira à parte, essa é uma pergunta que o Senhor nos convida nessa manhã. O que é a igreja? O que é ser igreja? E o Senhor não apenas nos convida a refletir a respeito, como o Senhor nos mostra na sua palavra o que é a igreja. A igreja, ela não é uma invenção humana. Pelo contrário, a igreja ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. E como uma instituição do próprio Senhor Jesus, como uma instituição do próprio Senhor Deus, a igreja, ela tem uma referência. E esta é a igreja que nós devemos buscar ser. Esta é a igreja que nós devemos buscar. É esta a referência que vai nos determinar se o leão é um leão, se a igreja é a igreja. O que a igreja é versus o que a igreja tem sido. E que possamos identificar as lacunas, as diferenças e agir para sermos a igreja conforme a definição bíblica. E é isso que o Senhor vai ministrar a nós nessa manhã. Amém? Então, a Bíblia, esse trecho que nós lemos, é uma das principais, se não a principal referência sobre o que é ser igreja. A igreja, a gente vai ver que ela tem algumas características e todas essas características do que é a igreja fogem de características do ambiente. Porque a igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, ela na verdade, nós vamos entender que a igreja, ela mais do que o local, são as pessoas. Mais do que ela faz, é quem ela é. E a gente vai ver a diferença entre ser e fazer. Amém? Então no versículo 41, aqui de Atos no capítulo 2, disse ali que cerca de 3.000 pessoas se converteram a partir da pregação de Pedro. E lembra, no capítulo 1 dizia que eles eram mais ou menos 120. De um dia para o outro, viraram mais de 3.000. Mas é engraçado porque o texto, ele continua dizendo que esse grupo de pessoas, ele passou a se reunir, esse grupo de pessoas passou a fazer coisas, e essas coisas eram em torno de algo comum. E a igreja, o termo igreja, ela vem de um termo grego chamado eclésia. E esse termo eclésia, ele não é algo exclusivo bíblico, na verdade era uma palavra que os gregos já tinham para todo o ajuntamento, para as reuniões, para as assembleias que o povo fazia, por exemplo, em Atenas, na Grécia. Então toda reunião, todo o ajuntamento de pessoas com um único propósito chamava eclésia. É uma assembleia.
E a igreja passou a ser descrita dessa forma no Novo Testamento. Quando os autores do Novo Testamento escreviam a respeito da igreja, eles usavam esse termo eclésia, é um ajuntamento. Então, diante disso, nós conseguimos entender o seguinte, quando a gente pensa, o que é a igreja? A igreja, ela é uma comunidade. A igreja, ela é um conjunto ou grupo de indivíduos, seres vivos, organismos. Quem lembra das aulas de biologia vai lembrar que a gente aprende sobre a comunidade também na biologia. A comunidade, então, é um agrupamento, é um grupo de organismos vivos. E nesse caso, nós somos a igreja. Mas é importante nós entendermos que a igreja, ela não é algo abstrato. Ela não é uma terceira pessoa. E muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, porque a minha igreja faz ou a minha igreja não faz. A minha igreja não existe. Nós fazemos ou não fazemos, porque nós somos a igreja. Então, muitas vezes a gente fala assim, porque a igreja faz ou a igreja não faz. Na verdade, nós temos que começar a trocar esse termo para nós fazemos ou nós não fazemos. Porque se fazemos, somos nós que fazemos. Mas se também não fazemos, somos nós que não fazemos. Porque não existe algo chamado igreja e esta igreja por si só, ela faz ou deixa de fazer coisas. A igreja é como nós chamamos isso que nós estamos vivendo aqui. É uma parte do que é ser igreja, é nós estarmos aqui. E a igreja, ela como comunidade, dentro da palavra do Senhor, ela é descrita de algumas formas, como rebanho, como família. Ela é descrita como noiva de Cristo, mas ela é descrita também como corpo de Cristo. Então, um corpo, ele é composto de diversos membros. E isso não é uma criação nossa, isso não é uma criação minha, isso não é algo que nós ouvimos de alguém que disse, isso está na palavra do Senhor, isso está ali em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 12 ao 31, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever a igreja como um corpo. E ele começa a dizer que este corpo, ele é formado de diversos membros. E cada um dos membros são diferentes. Porque se nós não tivéssemos membros diferentes, não seríamos um corpo, seríamos um único membro. Mas nós somos corpo. E como somos corpo, existem alguns que vão ser um dedo, existem outros que vão ser a orelha, existem outros que vão ser a boca, existem outros que vão ser os braços, existem outros que vão ser as pernas, mas só tem um que é o cabeça, que é Cristo. Então a igreja como comunidade, ela é um conjunto de seres vivos. E ele é um grupo de membros que é mutuamente interdependente. Porque se eu pego o meu dedo, arranco ele fora e jogo ele fora, esse dedo vai apodrecer. Mas também a minha mão, ela vai perder a sua função. Por isso, nós como membros, nós somos interdependentes uns dos outros. Eu preciso do Marcelo e o Marcelo precisa de mim. Eu preciso do Domingos e o Domingos precisa de mim. E a Letícia precisa da Gra, e o Lucas precisa do Papa, e assim vai. Cada um de nós dependemos uns dos outros. Porque a igreja, ela é um grupo, um agrupamento de seres vivos, que uns ajudam os outros e precisam uns dos outros. E por isso, para estarmos juntos, nós precisamos entender o que é comunidade. E a comunidade
ela é uma comum unidade. Estarmos unidos em algo comum. E estar unidos em algo comum não quer dizer que a gente vá concordar em todas as coisas. E para aqueles que já fizeram estudo bíblico há mais tempo, vão se lembrar que nós como igreja estudamos o que é unidade. E a unidade, ela não quer dizer unanimidade. Os próprios discípulos entre eles discutiam. Os próprios discípulos entre eles tinham opiniões divergentes. Pedro e João chegaram para Jesus e falaram assim, olha, deixa a gente sentar à sua direita. E os outros falaram assim, que absurdo esses caras. E aí Judas falava, não, mas espera aí, a gente vai fazer isso, mas vamos guardar dinheiro. E João falava de Judas, porque era ladrão e roubava do dinheiro, daquilo que eles recebiam. Então, a igreja, os discípulos ali, eles podiam não concordar em todas as coisas, mas eles estavam unidos em um único objetivo, que era fazer a vontade do Pai. Que era colocar em prática a vontade do Pai. E diante desta situação, eu não sei aqueles que são casados, mas nós, a minha esposa e eu, não concordamos em todas as coisas, mas continuamos casados há mais de 20 anos para a honra e glória do nosso Deus. Mas não quer dizer que sempre foi flores. Pelo contrário, né? É que eu sou muito legal. Não entendi porque ela riu. Essa é a unidade. Eu não concordo com você todo o tempo, mas estamos num objetivo comum. E vamos seguir nesse objetivo. Vamos trabalhar as diferenças. Porque somos seres vivos, nós temos entendimentos diferentes, nós temos opiniões diferentes, mas isso não deve nos afastar, mas isso deve nos unir. Porque se eu penso diferente de você, vamos conversar a respeito. E hoje em dia o mundo está exatamente o contrário. Se você pensa diferente de mim, obviamente você é um idiota, eu não sou, porque eu tenho a minha opinião e eu estou certo nela. Mas não é assim que as coisas funcionam. E a nossa referência é a palavra do Senhor. Então, diante disso, nós como comunidade temos que andar em unidade e sermos comuns em unidade. Temos que ter a mesma unidade, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E ainda que nós tenhamos entendimentos diferentes, isso não deve nos afastar, mas isso deve, na verdade, nos aproximar para que nós possamos chegar a um comum entendimento a respeito disso. Por isso que Paulo diz ali na carta de Coríntios que cada um dos membros são dependentes uns dos outros. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, que a igreja, que os membros, eles são na verdade um ajudando o outro para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E para que possamos ver isso que a palavra diz, por favor, abram em Efésios 4, versículos 11 ao 13. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de andarmos em uma comum unidade. Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim na minha versão: E o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque eu vou aprender com o Marcelo e ele vai aprender com o Domingos e eu vou aprender com o Domingos, que vai aprender com o Lucas, que vai aprender com a Letícia, que vai... E assim nós, como corpo, vamos sendo aperfeiçoados. Nós, como corpos, como membros do mesmo corpo, precisamos crescer juntos. Porque, do contrário, nós vamos ser um corpo com deficiência.
Um braço é mais mirrado que o outro. Uma perna talvez mais mirrada que a outra. Ou talvez um braço muito comprido em relação a todo o resto do corpo. Por isso que nós precisamos uns dos outros. E por isso que o Senhor instituiu que caminhemos juntos. Amém? Então o que é a igreja? É a comunidade. O que é a igreja? É um agrupamento de pessoas que andam em unidade com um objetivo comum. Amém? E o que essa igreja, qual é o objetivo dessa igreja? E nós vamos ver 3 características, 3 objetivos, 3 coisas que a igreja precisa fazer e ser. Vamos voltar aqui no texto de Atos, no capítulo 2. E vamos ver aqui o que diz no versículo 42, o 43, e a gente vai ler as primeiras partes do 46 e do 47. Então, Atos 2, versículo 42 e 43, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E olha o começo do versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E olha só o que diz no começo do versículo 47. Louvando a Deus. Então, qual é o principal objetivo da igreja? A adoração. A adoração. A igreja, queridos, ela é composta por nós, mas ela tem um único objetivo: adorar a Deus. Esse é o principal objetivo da igreja. Ser aquele que adora a Deus. E nós devemos fazer isso no nosso dia a dia. Nós devemos ser adoradores no nosso dia a dia. Quando a gente estiver dirigindo, a gente deve estar adorando ao Senhor. Quando a gente estiver sentado com a nossa família, nós devemos estar adorando ao Senhor. Quando a gente está socorrendo alguém, a gente deve estar adorando ao Senhor. Quando eu estou pendurando a roupa no varal, eu tenho que estar adorando ao Senhor. Quando eu estou trabalhando e eu estou num trabalho, em alguma atividade difícil, eu devo estar adorando ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos adorar ao Senhor em tudo aquilo o que nós fizermos. O apóstolo Paulo, também em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz que em tudo que nós fizermos, nós devemos adorar ao Senhor. E é engraçado, porque isso também não é algo novo, porque lá em Deuteronômio, quando Deus instituiu, chegou ao povo e disse a ele as leis, ele disse assim: fale sobre elas, ensine sobre essa lei, quando você estiver andando, quando você estiver trabalhando, quando você estiver sentado, quando você estiver em pé, amarra na porta, amarra na cabeça, anda e fala a respeito dessa lei todo dia, porque as coisas do Senhor, elas são para todo dia e o dia todo. Em tudo que estivermos fazendo, nós devemos adorar ao Senhor. E como igreja, em comum unidade, nós devemos então adorar ao Senhor. Mas existe um momento que é um momento muito especial. Que é esse momento. Quando nós nos reunimos como eclésia. Quando nós somos eclésia. Nós somos a Assembleia dos santos. Nós somos o agrupamento dos santos. Nós somos o agrupamento daqueles que decidiram se reunir para adorar a Deus como um corpo. E esse momento, queridos, ele não deve ser negligenciado. Mas esse momento, ele deve ser desejado. Ele deve ser ansiado. Porque esse momento é um momento muito importante. E o culto ao Senhor, ele deve ser composto de 2 momentos. Um momento que é a celebração. A celebração é quando nós cantamos ao Senhor. A celebração é quando nós
testemunhamos aquilo que Deus fez. A celebração é quando nós oramos uns pelos outros, é quando nós temos o momento da ceia. A celebração, ela é importante, porque ela nos mostra e nos lembra quem Deus é. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? É aquele que nós louvamos aqui dizendo que o mar pode se levantar, mas a mão dele vai estar ali para nos tirar. O nosso Deus é aquele que está exaltado e bem alto, brilhando no seu trono de glória. Esse é o nosso Deus. E esse é o momento da celebração. E por isso é tão importante que nós tenhamos consciência de quem Deus é. E por isso é tão importante que nós, como igreja, também tenhamos consciência a respeito do que é o louvor a Deus. Adorar a Deus. Nem toda música que se diz cristã é uma adoração a Deus. Mais uma vez, nem toda música que se diz cristã é uma adoração a Deus. E nós devemos estar atentos a isso. Como igreja, nós devemos buscar louvar e adorar ao nosso Deus. E esse é o momento da celebração, e isso deve ter em todo e qualquer ajuntamento da igreja. Nesse momento, então, nós sabemos quem Deus é. Nós nos lembramos de quem Deus é. E existe uma segunda parte nesse ajuntamento, nesta reunião de adoração, que é a parte da instrução. É aquilo que nós estamos fazendo agora. É quando nós abrimos a palavra do Senhor e nós compartilhamos a palavra do Senhor. E queridos, isso não é privilégio só de pastor, de bispo. Cada um de nós tem esse privilégio de poder abrir a palavra e de poder compartilhar o que a palavra diz, uns aos outros. Antigamente, a Bíblia, ela não era acessível às pessoas. Ela estava toda em latim, numa época que o povo nem lia, nem escrevia. E eles chegavam na igreja, ouviam coisas em latim, não entendiam nada. E aí terminavam, iam embora e eles não tinham nada da instrução da palavra. E hoje nós temos esse privilégio de poder abrir a palavra do Senhor e compartilhar. Então todo o ajuntamento da igreja deve ter uma instrução. Porque a instrução é quando nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. A instrução é quando a gente ouve o que a palavra nos diz. A gente ouve o que a palavra nos diz. E é nesse momento que nós entendemos e conhecemos a palavra do Senhor, a vontade dEle. E nesse momento, na instrução, nós podemos então receber a porção do Senhor para a gente continuar a nossa vida sendo igreja, fora da igreja. E é importante nós entendermos também o seguinte, queridos. Eu falei a respeito da música e agora eu vou falar a respeito sobre a pregação. Cuidado com tudo aquilo que é chamado pregação, exposição da palavra. Porque a palavra, ela é só uma. Mas tem pessoas, e nós temos estudado, nós aprendemos algumas semanas atrás a respeito dos sofismas. Enganos a partir de uma verdade. Ou de uma meia-verdade. E isso acontece demais. Por isso que o Senhor tem dado a nós o entendimento, por exemplo, de fazermos a pregação expositiva da palavra. O que a palavra diz? É sobre isso que nós vamos falar. Porque é muito fácil. O diabo, ele é o pai da mentira.
E é muito fácil pessoas criarem mentiras a partir da palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós, como igreja, oferecemos não apenas esse momento aqui, mas oferecemos os estudos bíblicos. Para que nós, como igreja, possamos, lembra, o corpo tem que crescer junto, para que nós, como igreja, possamos aprender, crescer, desenvolver, conhecer a palavra para rejeitar a mentira. Amém? Adoração, celebração e instrução da palavra do Senhor. Através da exposição da palavra do Senhor, Deus se revela ao nosso meio. A celebração e a instrução fazem parte do ministério profético da igreja. E a profecia, o ministério profético, é aquele que traz a nós revelação da vontade de Deus, da palavra de Deus, do querer de Deus. Por isso que o louvor e a palavra, eles têm que estar em harmonia. Por isso que a gente chega e fala assim, nossa, não é que o louvor falou com a palavra e a palavra falou com o louvor? Porque o Espírito é o mesmo. E deve ser assim. E um com o outro trazem a revelação da vontade de Deus. O Senhor tem falado sobre isso no meu coração há muito tempo. Sobre o que é ser igreja. E eu não sei vocês, mas eu quando comecei a pensar sobre isso, eu identifiquei tanta coisa que a gente faz no piloto automático. A resposta que a gente como filho nunca quis ouvir é aquela que a gente aplica. Porque sim. Por que a gente se reúne? Porque sim. Por que a gente louva? Porque sim. Por que a gente tem que ir à igreja para se reunir? Porque sim. Por que é que a gente tem o ministério de louvor à frente? Porque sim. Por que a gente projeta as coisas? Porque sim. Por que a gente transmite? Porque sim. Por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem? Porque sim. Mas aqueles que lembram do Rá-Tim-Bum vão lembrar que porque sim não é resposta. Porque sim nunca é resposta. E nós devemos questionar as coisas. E o Senhor está nos chamando a atenção como igreja para voltarmos ao começo. Por que é que nós nos reunimos? Por que é que nós existimos? Porque nós somos um grupo de pessoas que andam em unidade com um propósito comum. E nós, quando nós nos reunimos como igreja, nós temos um momento de celebração ao nosso Deus, para poder adorar a Ele por quem Ele é. E a gente se lembra de quem Ele é. E a gente diz à nossa alma, olha, te aquieta alma, como disse o profeta, porque eu ainda louvarei ao meu Deus. Por que é que você está tão abatida, alma? Não ande abatida, porque olha quem é o meu Deus. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que está sentado no mais alto sublime trono. O nosso Deus é aquele que está ao nosso lado e é aquele que nos ajuda. O nosso Deus é aquele que é santo. E que antes de você e eu chegarmos, Ele já estava aqui. E quando nós sairmos, Ele vai continuar aqui. Porque esse lugar foi consagrado a Ele. Houve uma vez que o bispo Valdir trouxe um moço para fazer o serviço aqui há muitos anos atrás. Ele conta essa história. E que esse moço, ele ao chegar ali, ele tirou os seus chinelos ou sapatos e ele entrou descalço. E o bispo virou para ele e falou assim, pode entrar, pode calçar o seu sapato. Ele falou, não. Nesse lugar o Deus vivo, ele se reúne. Nesse lugar o Senhor Deus se faz presente em nosso meio. Porque Ele se revela a nós através da sua palavra. Ele se revela a nós através da oração um pelo outro. Vocês já pararam para pensar, a gente fica umas 2 horas aqui de domingo, com quantas pessoas a gente conversa? Isso é ser igreja?
E essa crítica não é para a gente aqui, é para a igreja com I maiúsculo. A igreja virou entretenimento. A igreja virou um local comum, um clube. E na igreja e no café da esquina é a mesma coisa. Com uma diferença, no café a gente conversa. Na igreja não. Então nós nos reunimos para adorar a Deus, para celebrar a Ele, porque é por Ele que nós existimos. E nós paramos também, e nós quando vamos como igreja, nós ouvimos a palavra, por quê? Porque é uma das formas que o Senhor se manifesta ao nosso meio, é a forma que o Senhor tem para revelar a nós a sua vontade. Essa é a palavra. Uma outra característica da igreja, a primeira, adoração. A segunda característica da igreja, comunhão. Vamos ver o que diz o versículo 42 e o versículo 46 que nós lemos. Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, olha aqui a parte da adoração, e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Vejam como a comunhão, ela anda com a adoração, e a adoração, ela anda com a comunhão. E olha só o que diz no versículo 46. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Comunhão é a prática da comunidade. Comunhão é a comum ação. Quando nós estamos juntos. A comunidade é a comum unidade. A comunhão é a prática da comum união. Mas nós também, queridos, somos muito diferentes. Temos homens, temos mulheres, temos adultos, temos crianças, temos pessoas de diversas origens. Nós temos gente de quase todas as regiões do Brasil, até onde eu sei. Eu só não sei se a gente tem alguém da região norte do Brasil, mas nós temos do sul, nós temos do sudeste, do centro-oeste, do nordeste. Nós temos pessoas de diversas origens. O que é comum entre nós? Alguém tem uma dica? O que é comum entre a gente? O Deus que a gente serve, Jesus. Mas vocês concordam que se a gente não tiver Jesus, a gente não vai ter nada comum? E Jesus é a única coisa, Jesus é a única pessoa que vai nos unir. Porque lembra que a unidade não quer dizer unanimidade? Então, se nós entendemos que é através de Cristo que nós estamos unidos, nós precisamos de Cristo para continuarmos unidos. E se nós não tivermos Cristo para nos unir, nós não vamos conseguir caminhar juntos. Por isso, mais uma vez, todo pastor que vem aqui, pela instrução do Espírito Santo, vocês vejam que os textos, eles caem nisso. Precisamos conhecer. Precisamos nos desenvolver juntos, precisamos participar, precisamos realmente aproveitar as oportunidades que nós tivermos para conhecer a palavra, para poder estudar a palavra, para poder orar juntos, para que possamos estar juntos. Onde? Na igreja, quando a igreja se reúne, sim. E mais uma vez, principalmente durante a semana, essa semana que passou, ou na semana passada, eu ouvi um podcast do Jesus Cop, recomendo, muito bom. E eu ouvi com um pastor chamado Carlito Paes. Ele é pastor de uma igreja em São José dos Campos, chamada Igreja da Cidade. Ele falou que lá eles têm mais ou menos 13 mil membros na igreja dele. Mas ele falou um dado curioso. Ele falou assim, que na igreja dele,
A maior nível de atendimento, de presença aos cultos é durante a semana. Não é de domingo. É durante a semana. Porque durante a semana as pessoas estão na cidade. E hoje em dia as pessoas aproveitam, por conta de toda a intensidade da nossa vida, elas aproveitam as oportunidades que elas têm de talvez descansar, de talvez viajar, de talvez ficar em casa, porque elas estão tão cansadas. Mas durante a semana elas estão lá. Essa não é a realidade da nossa igreja. E durante a semana, tirando a reunião de oração que nós fazemos aqui, você pode participar do estudo bíblico na comodidade da sua casa. Mas a gente não faz. E assim, se a gente não aprende, eu não estou dizendo que a gente não aprende por conta, mas vocês entendem que se a gente como igreja não crescer junto, a gente vai ficar assim? Ou a gente vai ficar assim? Ou a gente vai ficar assim? É importante. Nós estamos sendo edificados como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós precisamos aprender sobre Cristo, para que a unidade seja através de Cristo. Comunhão é a prática de ser igreja. E ser igreja vai além desse ambiente. E vou dizer até mais. A gente via que o povo, eles partiam pão nas suas casas. Sabe por quê? Imagina um evento como o número de pessoas que tem aqui, que nem é grande. Que atenção eu vou poder dar para Sandra? Porque alguém vai ter que estar servindo. Que atenção talvez alguém de nós vai poder dar para o outro? Não vai ter o tempo de conversa. Mas eu adoro um café. Se tiver bolo, então. E aí a gente vai ter tempo de qualidade. E não precisa ser só comigo. Na verdade, tem que ser entre nós. Assim como a gente ouve tantas vezes e fala, o fulano, a gente ouve muito assim, o fulano ou a fulana é crente só na igreja. Subiu a escada, virou crente. Desceu a escada, desvirou crente. Nós também temos assim como igreja. A gente sobe, é a igreja. Irmão, que saudade. Desceu, não lembra. Não pergunta. Não sabe. Essa é a verdadeira comunhão. A gente pode fazer quantos eventos forem, ainda assim a gente não vai ser igreja. Porque a gente nunca vai ter a prática da comunidade. A prática de ser um. Porque a gente só vai conseguir conhecer, a gente só vai conseguir andar junto se a gente tiver um tete a tete. E nesta prática de comunidade, nesta comunhão, é que onde aí, de fato, as coisas vão acontecer. Aonde a Gi vai chegar para mim e vai falar assim, Gu, mas olha, eu entendo assim. E eu vou falar, puxa Gi, nunca tinha pensado desse jeito. E aí talvez o Fabinho vai virar assim, mas não é assim que acontece? E aí, nossa, então, e aí aquilo vai nos ensinar, aquilo vai nos aprender, a gente vai aprender, sabe por quê, gente? Porque no final das contas ninguém sabe tudo. Mas aqui a gente não vai ter tempo disso. Mas nós precisamos ser igreja de domingo a domingo, e não só de domingo. Essa é a comunhão,
essa é a prática, é a vida partilhada em torno de Cristo. É quando a gente vai poder suportar uns aos outros. Uma outra coisa também que eu não vou falar muito hoje, mas só comentar o assunto, é como igreja que nós podemos ir ao encontro da necessidade das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas a igreja ajudou e pela graça do Senhor continuará ajudando muitas pessoas que precisam, dentro do corpo e fora do corpo. Por isso é importante também, queridos. E, como eu disse, num outro dia, a oferta, ela é a demonstração do seu amor por Cristo e pela igreja. E é assim, é só eu sabendo a necessidade de cada um é que eu vou poder ajudar. Ali nós temos um painel de pedidos de oração. Ah, mas eu não venho na segunda. Se você tem um celular, você pode chegar ali, tirar foto de 2 ou 3 e orar por isso durante a semana. Não precisamos estar aqui, seria bom se aqui estivesse, mas nós podemos ser igreja desta forma. Ali, nos pedidos, existem um campo para colocar o telefone. Dá uma ligada, manda uma mensagem. Assim nós vamos ser igreja. Nós vamos estar em comunhão com o outro, suportando um ao outro. Amém? E aí, mais importante, nós podemos e devemos ser igreja em qualquer lugar. Aqui é onde nós nos reunimos como eclésia, a Assembleia dos Santos, o agrupamento dos santos. Mas igreja, nós devemos ser em qualquer lugar. E vou dizer, na mesa, na comunhão da sua casa, é onde as coisas vão acontecer. Com maior eficácia do que aqui. E a última característica da igreja é o testemunho. Olha só o que diz o versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O povo tinha simpatia pela igreja. E a igreja tinha a simpatia do povo. Porque a igreja, ela tinha o propósito de ser discípulo de Cristo. Caminhar atrás de Cristo. Buscar ser quem Cristo é. E a gente? É difícil. Mas é nessas horas que as pessoas vão olhar e vão falar assim: esse é um discípulo de Cristo, porque ele age como Cristo age. O testemunho, ele vai ser o resultado da nossa vida como igreja de comunhão e de adoração. Se eu como igreja ouço a palavra do Senhor, se eu como igreja sei quem é o meu Deus, se eu como igreja caminho com os meus irmãos, se eu como igreja estou ajudando o outro, consequentemente eu vou ter forças, eu vou conhecer o meu Deus para poder chegar para alguém e falar assim: não desiste, porque olha, Deus, ele pode mudar a sua vida. Da gente poder orar para uma menina de 2 anos que está com câncer no seu fígado, e a gente olhar e falar assim: o nosso Deus pode curar. E continuamos orando, e continuamos crendo, e continuamos esperando, e podemos testemunhar. E a palavra do Senhor diz que Ele honra a sua palavra para que ela se cumpra. Mas o testemunho é um estilo de vida. O testemunho, ele vai brotar da ação do Espírito Santo e da dinâmica de vida cristã que a gente tiver. Por isso a gente precisa ter o nosso tete a tete com Deus.
mas por isso nós precisamos como igreja. Sabe por quê? Porque como igreja a gente pode chegar diante de um diagnóstico desse de uma criança, mas poder olhar e falar assim, mas olha, nós cremos porque o Ronaldo já foi curado de câncer. Nós cremos porque a Luzia já foi curada de câncer. Nós cremos porque a Gra foi curada de câncer. Nós cremos porque tantas pessoas foram curadas, o Senhor pode fazer a mesma coisa. Olha, não se preocupe, não ande angustiado, porque olha, se você está precisando de ajuda, nós somos uma igreja que podemos te ajudar. Olha, não se preocupe com aquilo que você está angustiado, porque nós aprendemos com base na palavra do Senhor, que o Senhor Ele faz assim, ou nós aprendemos que devemos agir desta forma. É assim que nós vamos testemunhar aquilo que Cristo é. E nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. E eu vou usar isso, a Gra e a gente conversa muito, é um dos pontos que a gente não tem acordo a respeito. Mas como sou eu que estou aqui, eu vou falar então a minha opinião. A palavra do Senhor diz ali em Apocalipse, que no fim dos tempos viriam 2 testemunhas. E é um entendimento comum que essas 2 testemunhas serão 2 pessoas. A Bíblia coloca assim como 2 testemunhas. E também aí é um entendimento geral, mas não é algo que a Bíblia diz explicitamente, que estas 2 testemunhas serão Elias e Moisés. A lei e os profetas, que virão e ministrarão às pessoas a respeito de Cristo. Jesus nos chamou, quando Ele chamou os seus discípulos, Ele disse assim, vocês serão as minhas testemunhas, onde vocês forem. E aí a provocação, que é onde eu, digamos, tenho um entendimento, mas não é um entendimento, é uma provocação. E se você for o Elias e o Moisés? Porque Moisés, a obra de Moisés, não foi liderar um povo pelo deserto. O ministério de Moisés não era a liderança do povo. O ministério de Moisés era a intercessão por um povo que não queria saber de Deus. Em todo o seu caminho, Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor falava assim, esse povo me cansou, ele me desobedeceu, ele me desonrou. E Moisés falava assim, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor tinha. E o Senhor chegou a falar para ele assim, olha, eu vou acabar com eles. Moisés tinha entre 80 e 120 anos quando ele teve essa conversa com Deus. Deus virou para ele e falou assim, a partir de você eu vou fazer um povo. E Moisés falava assim, Senhor, tem misericórdia desse povo. Elias, ele trazia a exposição do pecado, denunciava o pecado. Elias, ele veio trazer uma pregação de arrependam-se dos seus pecados. E se as 2 testemunhas forem a igreja que intercede por aqueles que não querem saber do Senhor e não desistem dessas vidas até que algo aconteça. Ou se a igreja for aquele que chega para aquele que é pecador e fala, olha, Jesus ele te ama, se arrepende do teu pecado. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o Senhor, ele tem para você uma vida eterna. Esse pode ser o nosso testemunho. Esse deve ser o nosso testemunho. Nós somos chamados a ser igreja. E nós vamos poder ser essa igreja se nós tivermos convicção de quem o nosso Deus é. Se nós tivermos convicção de andarmos unidos. Alguns talvez tenham chegado aqui e visto o formato como está.
Não quer dizer que vai ficar assim. Mas o que nós queremos, e não foi algo programado, foi algo que as coisas foram acontecendo e chegaram a esta situação, a esse formato que nós temos hoje, para mostrar o seguinte: a igreja ali, ela não tinha os recursos que a gente tem hoje. E em uma pregação, 3.000 pessoas ouviram e aceitaram o Evangelho. E outra, outros milhares. E outra, outros milhares. E até hoje, esta pregação é a pregação que vai, a cada dia, adicionar aqueles que vão sendo salvos. Queridos, a gente não precisa de programa. A gente não precisa de programação, evento. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa estar junto. A gente precisa entender que nós somos um agrupamento de pessoas que que têm uma unidade comum, que é Cristo, com um propósito de adorar a Ele. E quando nós adoramos a Ele, nós celebramos a quem Ele é. E nós recebemos a instrução da parte dEle para que continuemos adorando a Ele em tudo o que formos fazer. De uma forma que nós possamos caminhar uns com os outros, carregando o fardo pesado do outro. Andando uns pelos outros, se preocupando uns pelos outros, em comunhão, de forma que nós possamos ser testemunhas de Cristo por onde a gente for, de segunda a segunda, de domingo a domingo, da meia-noite às 11h59 da noite do dia seguinte, todo o tempo servindo a Cristo, sendo as testemunhas, aquelas que intercedem uns pelos outros, inclusive por aqueles que não têm fé, e que anunciam a pregação de arrependimento. Isso é ser igreja, conforme o que está aqui. O Senhor tem nos chamado para um recomeço. O Senhor tem nos chamado para um alerta de volta para o começo. E sabe como essa igreja ela foi formada? Pessoas se reuniam umas nas casas das outras. E elas convidavam outras. E essas outras iam e traziam outras. E as pessoas começaram a ser tantas que não cabiam na mesma casa. E aí, os fundadores dessa igreja acharam esse lugar. Esse lugar, ele era composto desse andar e do andar de cima. E o Senhor está nos chamando a voltar para o começo. Para olharmos o modelo bíblico, é isso que a gente deve fazer. É isso que a gente deve ser. A nossa igreja, ela trabalha a família. No tempo que nós moramos nos Estados Unidos, nós frequentamos por um ano uma das igrejas talvez mais badaladas mundialmente. Elevation Church. Pastor Stephen Furtick. Por um ano nós entramos e saímos. E ninguém veio atrás da gente. Por um ano, eu em 2 ou 3 ou 4 oportunidades mandei um e-mail para o pastor responsável daquela localidade que era a central. Nem resposta automática de e-mail eu recebi. Obrigado pelo seu e-mail. Mas a minha igreja que você entra é tudo excelente. Tem um perfume, sabia? Tem um cheirinho diferente.
extremamente excelente. Mas não fala sobre pecado. Um escritor chamado Max Warren, ele deu uma definição que eu achei sensacional do que é a igreja. A igreja é uma sociedade mista. Ela não é uma comunidade de santos e pessoas dedicadas. Mas ela é uma sociedade de pecadores e uma grande variedade de estágios espirituais. Nós deixaremos de ser pecadores, dignos da misericórdia de Deus, só no momento que a gente for para a glória. Enquanto vivermos, nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos às tentações e ao que a gente tem aprendido. Mas nós estamos caminhando juntos. E tem pessoas, eu costumo falar, que no tabuleiro do jogo da vida, vão ter aqueles que vão estar mais para frente, vão ter aqueles que vão estar mais para trás, vão ter aqueles que vão ter começado agora o seu tabuleiro, vão ter aqueles que estão chegando perto do final da sua vida espiritual. Não importa onde você está nesse tabuleiro, faz parte do momento que você está vivendo, daquilo que você foi chamado e até onde o Senhor quer que você vá, no chamado que Ele tem para a sua vida. Mas o que é importante é você estar em constante movimento, caminhando na sua vida espiritual. Não importa se você está no começo, caminha um pouquinho todo dia. Não importa se você está no final, caminha um pouquinho todo dia. Não importa se você está no meio, caminha um pouquinho todo dia. E isso é sermos igreja. É eu entender que talvez eu preciso caminhar mais. Ou é o outro entender que eu preciso caminhar mais. É eu entender que o outro, ele precisa caminhar, ou ele está na minha frente. Então, nós não devemos nos nivelar por ninguém. A estatura perfeita é Cristo. Isso posto, nós todos estamos no caminho do modelo, longe de ter chegado lá ainda. Isso é ser igreja. Isso é o que o Senhor nos chama ser igreja. Então, que nós somos um organismo vivo, composto de pessoas que estão em uma variedade diferente de estágios espirituais, mas que reconhecem e entendem que como pecadores carecem da graça de Deus, que se reúnem em adoração para celebrar a Deus e receber a sua instrução, que vive em comunhão e que testemunha a Cristo por onde vai. Amém? Você é a igreja, eu sou a igreja. E que nós, com este entendimento, possamos também entender a responsabilidade que nós temos de caminhar juntos. Nós vimos ali, na palavra do Senhor, que existem diferentes ministérios, mas cada um tem o seu. Busque, procure, mas o nosso ministério é andar em comunhão, e o nosso ministério é de ser testemunhas de Cristo. Amém?